Essa é a nossa prova de confiança da prova prática da nossa primeira parcial. Começando pela questão 1, de verdadeiro ou falso, a gente vai discutir apenas as alternativas falsas. Na letra A, o seguinte while é executado infinitas vezes, pois x nunca vai chegar até 3. Int x igual a 1, while int recebe 1, while x igual a 3, printf x mais mais. Essa alternativa é falsa, pois o x ele nunca vai chegar até 3, mas ele não vai ser executado infinitas vezes, pois quando ele executar o x recebe 1, o programa vai encerrar, porque ele não vai entrar no bloco de while. Alternativa B diz: o comando sizeOf serve para obtermos quanto espaço uma variável ocupa na memória. Assim, no exemplo abaixo, sizeOf A e size é igual que sizeOf B. Int A recebe 1000 e int B recebe 1. Essa alternativa é falsa, pois o espaço que 1000 ocupa na memória é diferente que o espaço que 1 ocupa. Na letra C, o módulo é definido como resto de divisão inteira e em linguagem C usamos o sinal gráfico porcentagem. Se aplicarmos o módulo 2 a um número qualquer, sempre obtemos o último dígito desse número. É uma técnica útil para obtermos se o número é par. Quando você usa o módulo 2, é uma técnica útil para obtermos se o número é par, mas não necessariamente para saber o último dígito desse número. Então, essa alternativa é falsa. Alternativa D. No programa a seguir, a entrada do valor 0 nas 3 variáveis faz com que as linhas 9 e 12 não sejam executadas. Essa alternativa é verdadeira. Na letra E, 2 barras é o correspondente ao operador lógico OR. Se quando usarmos o operador 2 barras, pelo menos uma das condições é falsa, o resultado da operação é falso. Essa alternativa é falsa, pois usando o operador lógico OR, se uma alternativa for falsa e outra verdadeira, esse código vai dar verdadeiro. Então, não necessariamente se uma condição for falsa, o resultado da operação é falso. Na letra F, temos tanto o float quanto o int servem para representar strings. Essa alternativa é falsa, pois strings representam uma cadeia de caracteres e float e int representam numéricos, números, sendo float para pontos flutuantes e int para números inteiros. Na letra G, é possível quebrar linhas usando o comando printf usando escape %d. Essa alternativa é falsa, pois para quebrar linhas a gente usa a barra ao contrário, n. Na letra H diz: observe o fragmento do código a seguir. É um código em linguagem C e é válido. Essa alternativa é verdadeira. Na letra I, é possível fazer um loop infinito em linguagem C. Essa alternativa é verdadeira. J diz que a linguagem C é uma linguagem compilada. Essa alternativa também é verdadeira. Na letra K, o código a seguir é válido mesmo tendo apenas uma linha. If x igual a 1, x igual a 2. Essa é uma alternativa verdadeira. Na letra L, diz que compilar um código é uma ação realizada antes da execução para que possamos verificar erros. Inclusive, é impossível compilar um código de primeira vez sem erros. Essa alternativa é falsa, pois é possível compilar um código sem erros de primeira vez. Na letra M, xint igual a 10, recebe 10. O comando anterior cria uma variável inteira chamada x com o valor inicial de 10. Essa alternativa é falsa, pois para a variável inteira ser chamada de x com valor inicial de 10, teria que ser int x recebe 10. A letra N diz que não é possível utilizar mais de 5 vezes a função scanf no programa em C, pois nesse caso deveremos usar a fflush para limpar o buffer. Essa alternativa é verdadeira. Na letra O, observe o fragmento. Int a igual a 1, b recebe 2, c recebe 3 e d recebe 4. Printf. Teste %d mais %d mais %d, a, b, c e d. O resultado exibido é teste 1 mais 2 mais 3 mais 4. Na verdade, essa alternativa é falsa, pois para ele executar o 1 mais 2 mais 3 mais 4, ele precisaria ter colocado mais um %d no printf. A letra P diz que o fragmento include math.h serve para que possamos usar a biblioteca de entrada e saída de dados printf e scanf e as funções matemáticas. Essa alternativa é verdadeira.
Na letra Q, o ponto e vírgula é uma estrutura opcional na maior parte de linhas, mas na verdade essa alternativa é falsa porque ela não é opcional na maior parte de linhas, é obrigatória. E na última, diz que não há diferença entre o %d e o %f quando fornecemos números inteiros a um printf. E na verdade essa alternativa é falsa, pois há diferença. Nós só podemos usar o %d para números inteiros e o %f para float, ou seja, números com ponto flutuante. Na questão 2, ele pede para a gente passar o programa que está em pseudocódigo para dev. Então, a gente realizou aqui início real. Quando é passado para dev C++, a gente usa o float. Declaramos as variáveis, o sinal da flechinha é trocado pelo sinal de igual, que significa recebe. Na segunda linha, a gente tem o leia H e na terceira leia N. Quando passado para o dev C++, a gente usa o scanf com o %f, o e comercial H, mesmo realizado para o leia N. Na quarta linha do pseudocódigo, a gente tem enquanto H maior que N faça. Passado para C++, a gente utiliza o while H maior que N, continua igual. O leia troca novamente para scanf e o D, na linha D recebe D vezes B, a única coisa que muda é a flechinha, a gente troca para igual. E aqui está o programa de pseudocódigo e deve ser mais. Na questão número 3, a questão número 3 pede para que a gente elabore um algoritmo que leia um conjunto de números inteiros. O algoritmo deve parar quando você ler um valor ímpar. Ao concluir, o algoritmo deve exibir quantos números com o dígito da unidade igual a 7 foram lidos e o maior número entre eles. Então, nós tivemos um problema com essa questão, pois nós fizemos assim, declaramos o x como a sequência de números, o contador nós colocamos igual a 1 e temos uma variável com o maior, que será o maior valor dentro desses números que contém o 7. Nós sabemos que precisamos colocar o maior igual a x e que para ele executar o programa para ele parar o programa quando for número ímpar, ele vai executar enquanto o número for par. Então, enquanto x, que é o número fornecido pelo usuário, mod 2 for igual a 0, ele vai executar, pois aí o número será par. Porém, nós tivemos um problema, pois nós sabemos que esse if, que é o x maior, o maior vai receber x, e o contador vai receber contador mais 1, vai acontecer dentro de um if desses números que contém o 7. Porém, nós não sabemos como fazer esse if com o 7, para colocar essas outras condições, mais o contador mais vírgula, que também estaria dentro do if do 7, nós não sabemos como fazer esse outro if. Então, não conseguimos concluir o programa, porém, nós sabemos a lógica que deve ser usada. Só não sabemos como colocar esse if do 7 para continuar o programa. No exercício número 4, ele pede para que a gente corrija o código de maneira que ele dê o resultado do fatorial. Então, a gente realizou aqui a correção, onde a gente declarou int n, num e fat igual dado no começo. Esse fat igual a 1 e o num igual a 1, a gente declarou antes, que equivale a esses dois aqui. Na verdade, esse n igual a num está errado, pois o num, que significa o contador, no caso, deve ser colocado antes do usuário dar um número e que ele recebe igual a 1. E o fat, que foi dado aqui dentro da condição if, também deve ser estabelecido antes do usuário dar um número. Então, foi o que a gente realizou aqui. Aí sim o usuário pode entrar com o dado e a gente coloca a condição de if. Aqui, ao invés do num maior ou igual a 0, deveria ser o n, que foi o dado pelo usuário. Dentro desse if, a gente tem uma condição while, que foi dada também.
mas que está errado. Que no caso tinha que ser contador menor ou igual a n. Esse fatorial vezes igual a n e n menos menos equivale a esse fatorial igual a fat vezes o número e número mais mais. Aqui no caso ele deu o número mais menos menos, mais n menos menos, mas no caso tem que ser o contador mais mais, porque a gente quer saber quantos porque a gente precisa para dar o fatorial tem que somar e não diminuir. Aí ele deu printf, que tá aqui. O único erro é que não é o contador, é um número que foi dado pelo usuário no começo. E o else, aqui está errado, esse if ele não precisa, porque a gente já tem um if aqui no começo. Então, a gente está fechando o bloco com else. Se isso não for verdade, se o n não for maior ou igual a zero, a gente pula para o bloco do else, que seria o erro. E assim a gente vai obter fatorial, testando só o programa. Bom, e testando esse programa, a gente tem que... Vamos testar com fatorial de 4, por exemplo. Valor dado 4, fatorial de 4 é igual a 24. Então, esse é o programa da fatorial. E assim, a gente termina a correção da prova prática da primeira parcial. Obrigada pela atenção. Até uma próxima. Clique no joinha se você gostou.